Busque, atente, abra sua mente para que você possa compreender a profundidade, a gravidade do assunto que nós estamos falando. Entenda, o inimigo não precisa que você se torne um satanista. Ele não precisa que você se converta a essas atitudes, mas basta que você se acostume com as obras das trevas, que você entre para o grupo do nada a ver, não tem problema, que você consiga acostumar. É por isso que em 1 João 2,15, João escreve: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Outros assuntos que eu quero abordar também é o seguinte: o perigo do ocultismo. Por exemplo, nós vemos em 1 Samuel 28, versículos 3 ao 25, a história de Saul e da feiticeira de Endor, em que Deus condena Saul à morte por causa dessa consulta a uma feiticeira. Nós vemos também no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, que diz assim: e fez passar seu filho pelo fogo e se entregou à adivinhação e à feitiçaria e consultou necromantes e feiticeiros. Quem era esse? Era o rei Manassés, que ele pega seu filho e lança como sacrifício ao deus Moloque. Outro texto que eu quero compartilhar com você também é Levítico, capítulo de número 18, verso de número 21, que diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O que essas histórias trazem para nós? Que é abominável, é inadmissível, é imperdoável esse tipo de atitude. O que faz com que Deus perdoe esse tipo de atitude é o arrependimento e a conversão. Agora, o que a palavra nos orienta concernente a isso? Se proteja contra o mal. Se proteja contra as obras do ocultismo, da feitiçaria, contra as obras que o inimigo tem colocado diante de cada um de nós. A palavra é direta, a palavra é bem objetiva: afastar-se do mal. O que Efésios 5, versículo de número 11, Paulo ele escreve para nós dizendo assim: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. A palavra é direta, bem objetiva: afasta, fica longe. O Halloween, ele tem como objetividade celebrar a morte, o engano, o medo. Mas o nosso Cristo, ele é vida, ele é ressurreição, ele é a esperança. Quando eu digo que o Halloween celebra, ele enaltece, ele exalta o poder do engano, o poder do medo e o poder da morte. Quero deixar algumas passagens também para nós entendermos mais a fundo. Vamos ler em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 54 e 55. 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada
foi a morte pela vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A Bíblia diz que tragada foi a morte na cruz. Porque Jesus não foi morto, ele se entregou à morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos dando o passaporte para a eternidade. Agora também eu quero ler com você livro do profeta Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 14, que nos diz assim: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ou seja, Deus é justo e pessoas que entram nesse tipo de ambiente serão condenadas por Deus. E se elas não se converterem, Deus não terá sobre elas arrependimento algum, porque elas escolheram estar no meio dessa podridão. Outro texto que eu quero meditar com você, Mateus, capítulo de número 16, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13, bem conhecida da maioria. A partir do versículo 13, vamos direto pelo versículo 16, que diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, dizendo: Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é um dos textos mais pregados na igreja. É um dos textos mais ovacionados dentro da igreja. Pode se levantar contra você problemas, adversidades, dificuldades, pode se levantar homens e mulheres, pode se levantar o inferno em peso, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, porque você é como Pedro, é apenas uma pedrinha esmiuçada, mas o nosso Senhor é a pedra angular, é a rocha forte, é o nosso baluarte, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sobre esta pedra, ou seja, Ele, o Todo-Poderoso, a igreja é edificada e as portas do inferno não têm poder de prevalecer contra a igreja de Cristo. João capítulo 11, versículo de número 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 8,12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim não viverá em trevas. Cristo nos chamou, querido, para a luz, e não para festejar as obras das trevas. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, o apóstolo Paulo escreve: E ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Outro texto que eu quero deixar para você, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Eu quero fazer questão de ler com você todas essas porções escriturísticas, para você ter a plena convicção que nós não estamos tirando nada da nossa mente, da nossa cabeça, mas estamos tirando de dentro da palavra do bom mestre. Diz assim: O povo que andava em trevas
viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Evangelho de Mateus 4,16, Lucas capítulo 1, versículo 79, fala da mesma forma, esse mesmo versículo citado pelo próprio Cristo. Malaquias, capítulo de número 9, Malaquias, capítulo número 4, Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2, na parte A do versículo, nos diz assim, Malaquias, capítulo 4, versículo de número 2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para vós outros, que crê no meu nome, nascerá o sol da justiça. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei o tamanho das trevas que tem ocupado a sua mente, ocupado o seu dia a dia, os seus sonhos, o seu objetivo. Eu só quero ministrar na sua vida que para você que crê, nesta hora as trevas terão que dar lugar à luz, porque vai nascendo sobre ti o sol da justiça. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem nascendo a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz. Entenda isso. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus é um Deus todo-poderoso e pode mudar, estruturar, restaurar, trabalhar na sua vida de maneira sobrenatural. Essas são as bases bíblicas sobre esse assunto. A Bíblia é clara na condenação da feitiçaria, do ocultismo e da magia negra e chama a sua igreja, o seu povo, a viver em santidade e a proteção contra o mal. É importante você entender, você lembrar, não importa a sua opinião, não importa o que você acha ou deixa de achar. Para nós, para você, que diz crer na palavra de Deus, que diz acreditar em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, para você que de uma forma direta ou indireta diz acreditar na Bíblia, entenda que ela é a palavra de Deus. E ela deve ser a autoridade absoluta, a bússola da sua vida. Se ela diz que é porque é. Se ela diz que não é porque não é. Se ela diz que pode, é porque pode. E se ela diz que não pode, não insista, não se arrisque, não brinque, porque o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é longânimo, o mesmo Deus que é compassivo, que é misericordioso, também é fogo consumidor. E ele não se arrepende, porque te deu total oportunidade e tem te dado total oportunidade. Se amanhã chegar a volta de Cristo, ou hoje, nesse exato momento, ou eu e você passarmos para a eternidade, ele não irá se arrepender quando disser para nós: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque toda oportunidade nos fora dada, toda palavra foi chegada aos nossos ouvidos, e fomos nós que rejeitamos o poder da sua palavra. Então que eu e você atenta, que eu e você entenda e venhamos nos render, nos prostrar aos pés daquele que pela sua graça e misericórdia nos escolheu, nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos
do Todo-Poderoso. E pela sua graça e misericórdia, resgatado, restituído, restaurado, e hoje podemos servir e adorar ao nome dele. Agora eu quero conversar com você e esclarecer um pouquinho, de forma bem sintetizada, sobre o que é o ocultismo, a magia negra e a feitiçaria. Eu quero que você atenta bastante. E se você tiver com papel e caneta na mão, anote, porque nós queremos aprofundar cada dia mais no seu aprendizado, para que nós cresçamos não apenas na graça, mas no conhecimento. Conhecimento sem a graça, ela é orgulho, é soberba e traz heresias. A graça sem o conhecimento, ela não passa de religiosidade, de fanatismo. Então nós teremos o equilíbrio entre a graça e o conhecimento do Senhor, que o apóstolo Pedro nos exorta: crescer na graça e no conhecimento. Mas antes de eu entrar nesses assuntos, para finalizar algumas porções bíblicas e de deixar um alerta bem grande, preste bem atenção. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 10, versos de número 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 20 e 21. Nos diz exatamente assim: antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. É a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? A Bíblia diz em Êxodo que ele tem ciúme, que ele é zeloso pelo seu povo. Então, quando eu e você opta participarmos de festas pagãs, sabendo que aquilo foi consagrado a ídolos pagãos, que foi consagrado a divindades, você e eu estamos nos colocando como pessoas abomináveis ao Senhor. Pessoas que estão participando da mesa do Senhor, da igreja. Estamos participando de festas mundanas, de festas pagãs, comendo, participando de coisas que foram consagradas a outros deuses. Se eu e você fizermos isso conscientemente, nós estamos nos misturando. Não é porque somos melhores do que ninguém, de fato algum. Não é porque somos mais santos do que outras pessoas, em hipótese nenhuma. Mas é porque somos verdadeiramente santos. O que é santo? Santo é separado. É por isso que Josué dizia ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer viver uma vida de paz e prosperidade? Quer viver uma vida de portas abertas? Quer viver uma vida transformada? Seja santo, porque o Deus que você serve é santo. O Deus que nós servimos é santo. E ele nos chama à santidade. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, outro texto importantíssimo, também é na carta de Paulo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versos de número 14
ao 17, nos diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem as trevas com as luzes? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual a sua posição? Qual é a sua expectativa em relação a isso? Vai entrar em julgo desigual mesmo? Vai ter uma sociedade entre a luz e as trevas, conscientemente, sabendo que todo esse processo deste dia é consagrado de maneira sutil, de maneira superficial, a celebrar, a enaltecer as obras das trevas, ao medo, à morte, ao engano, e você conscientemente vai participar disso tudo? Não estou dizendo que todos os lugares, por exemplo, nós vemos a celebração do Halloween nas escolas, das brincadeiras, das fantasias, todas as práticas dentro de escola. Eu estou falando que dentro de uma escola vai ser praticado esses rituais maléficos, demoníacos, do ocultismo, da feitiçaria, da magia. Não estou dizendo isso. Não estou generalizando. O que eu estou dizendo é que todas as raízes desta festa é baseado nisso. Então cabe a mim e você nos conscientizarmos e ensinarmos os nossos filhos, a nossa família, a esse respeito. O que eu estou dizendo é que por trás de todas essas brincadeiras sutis e descontraídas, nós já fomos crianças, a gente sabe que é legal, mas o que as crianças não sabem, e até mesmo alguns professores e diretores de escola não sabem, que por trás de toda a raiz dessas brincadeiras, dessa festa aparentemente inocente, traz toda o alicerce dessa feitiçaria, da magia negra e do ocultismo. Fica aí, então, a dica para todos nós. E não perca esse próximo episódio, porque esse próximo episódio agora, nós vamos falar a fundo do ocultismo, da magia negra e da feitiçaria. E logo depois, nós estaremos falando sobre os utensílios que são usados nessas festas. Que Deus em Cristo te abençoe. E até o próximo episódio.